Olá pessoal, eu preparei uma série de vídeos para você entender bem o capítulo de inequações. Mas eu achei interessante abordar a inequação sobre a ótica da função. Então é muito comum você me ver falar sobre o que é imagem, domínio e tal, e você pode ficar um tanto quanto perdido e de repente não compreender a simplicidade das inequações. Então vamos revisar rapidinho aqui a ideia de função. Então acompanha comigo aqui na tela. Quando a gente vai estudar as inequações, eu preciso muito me apoiar na ideia de função. E aí vamos lembrar o que é uma função. Uma função ela é uma relação entre dois conjuntos. Um dos conjuntos, que eu chamo de domínio, é um conjunto que tem regras para eles. Todo mundo que está ali dentro daquele domínio tem que obedecer determinadas regras. E esses elementos do conjunto A, eles vão se relacionar com o conjunto B. Por que eu dou o nome de domínio? Porque eu tenho que obrigar cada elemento do conjunto A se relacionar com um único elemento do conjunto B. Mas todos os elementos do conjunto A têm que se relacionar. Todos eles têm que encontrar um parceiro. Todos eles têm que encontrar um parceiro. Se eu pegar um elemento aqui que não tenha parceiro, então essa relação ela não é uma função. Então, acompanha comigo aqui a ideia representada da seguinte forma. Eu pego o conjunto A, esse conjunto A é o meu domínio. Nesse domínio eu tenho vários elementos que vão se relacionar com B, e no B também tem outros tantos elementos. Muito bem, como eu quero uma relação de A em B, toda relação tem nome. Por que a gente dá a letra F? É a primeira letra da palavra função. E toda relação, qualquer relação, tem nome. E a gente tem que identificar aquela relação como a relação F, a G, a H. Na prática, é como se você dissesse, é uma relação de trabalho, é uma relação amorosa, uma relação de amizade. Cada relação tem que ser identificada. Aqui a gente identifica pela letra F. E aí eu obrigo todos os elementos do conjunto A buscarem um parceiro em B. Todo elemento de A, obrigatoriamente do domínio, todos eles têm duas condições. Todos precisam participar e tem que fazer isso uma única vez. E o conjunto B, que a gente chama de contradomínio, é contrário a essas regras. Por que contrário? Porque cada elemento que está ali pode não participar ou de repente pode participar mais de uma vez. Por isso ele é contrário às regras do domínio. Como é que é isso? Então, cada elemento do meu domínio, que eu vou representar pela variável x, ele vai procurar um parceiro que eu vou chamar de imagem e representá-lo por f de x ou y no conjunto B. Então, esse elemento que é o parceiro de x recebe o nome de imagem. Você vai me ouvir falar muito de imagem lá na equação. Imagem é isso, tá? É o y em outras palavras, tá bom? Isso quer dizer que cada x vai encontrar um parceiro y. De maneira simplificada, você pode representar na forma de um par ordenado. Mas par ordenado, graficamente, lembra eixo y e eixo x. Então vamos dar uma olhada na representação gráfica disso. Olha, o eixo x é aquele que vai abrigar os elementos do meu domínio. E o eixo y é aquele que abriga os elementos do meu contradomínio. Então fica claro que quem estiver no domínio vai ter que participar uma única vez. Quem estiver no contradomínio pode participar ou não. Lembra? Mais de uma vez, inclusive. Então, no diagrama que a gente representou, eu indicava assim, aqui era domínio e cada elemento do domínio teria que encontrar um parceiro no contradomínio. E aí eu dizia, cada elemento do domínio é x, claro, uma representação do eixo das abscissas. E cada parceiro que eu encontrar no contradomínio, representado por f de x, ele está localizado no eixo y. Então, a gente vai ter, na realidade, o par ordenado x, f de x. Assim, peguei um x no domínio, vou até o gráfico e encontro quem é o parceiro dele. Cara, tá simples. Então veja lá. Agora, para você compreender e ficar com isso ainda mais claro, eu vou representar de novo aquela ideia. Olha lá. Eixo x, eixo do domínio. Eixo y, aquele que abriga os elementos do contradomínio. E no diagrama de Venn você vê isso de maneira bem clara. Olha lá, domínio contra domínio. Cada elemento x do meu domínio procura o parceiro dele lá no eixo y, que é o f de x, representado como par ordenado. Aí eu peguei o número 2. O 2, aleatoriamente, da minha cabeça, tá? Eu estou dizendo que ele vai procurar o número 3. Aí eu representei f de 2 igual a 3. Entre parênteses é para me referir ou ainda lembrar que eu estou pegando o número 2 do domínio. E que o igual está dizendo, ele aponta para o outro lado, para quem? Para o número 3. Então vem aqui, eu pego o número 2 e aí no eixo x ele vai apontar aqui, para o número 3.
Pô, legal. Se eu mudar agora e pegar o número 5, ele vai apontar para quem? Ah, para o 4. Então, legal. Ó, peguei o 5, vou lá, ele vai encontrar o número 4. E aí forma o par ordenado representado por 5, 4. Você está entendendo bem a lógica, né? Cada elemento do domínio encontra um parceiro. Mas será que é sempre fácil a gente identificar graficamente se aquilo é ou não uma função? Cadê o domínio? Cadê o conjunto de imagem? Eu vou te dar uma dica aqui que eu acho que é legal. Ó, desenha um gráfico muito doido e aí eu quero determinar quem é o domínio dele. Você vai pegar o lado esquerdo mais distante do gráfico, o lado direito mais distante do gráfico e vai projetar a sombra dele sobre o eixo X. Assim, ó, lado esquerdo e o lado direito. Esta região imediatamente que fica na sombra do gráfico, imagina o sol do meio-dia, na sombra do gráfico, representado portanto aqui, ele é o nosso conjunto domínio. Ah, entendi. Então esse é o domínio? Perfeito. Esse aqui é o nosso domínio. E como é que eu vou saber o conjunto imagem, já que o contradomínio é todo o eixo Y? Ah, o conjunto imagem você vai pegar a parte mais alta do gráfico e também a parte mais baixa do gráfico, ó, mais baixa e a mais alta. Da mais baixa até a mais alta, você tem lá o conjunto de imagens da tua função. É assim que você vai fazer. Ficou legal, né? Muito bem, então agora observe bem. Se eu pegar um gráfico representado assim, desta forma, e eu disser que esta região inteira é o domínio, cara, tenha certeza que isso aqui não é uma função. Ele está violando a função. Por quê? Porque tem uma faixa aqui, ó, representada em rosa, que está dentro do domínio, que ele não consegue atingir o gráfico. E do lado direito a mesma coisa. Então, como ele não atinge o gráfico, o que que representa? Esta faixa que está aqui é uma faixa de elementos do domínio que não está participando. Então, isso não é uma função. No diagrama de Venn, é quando você pega um elemento que ele não encontra parceiro no conjunto B. Então, isso não é uma função. Tá? Lembre-se, para ser função, todo elemento tem que ter imagem. Cada elemento do meu domínio ele tem que encontrar um parceiro. Obrigatoriamente. Veja, por exemplo, esse último exemplo que eu vou te dar aqui, ó. Eu peguei aqui o domínio, pô, legal, desenhei um gráfico muito esquisito aqui, tá? Realmente, ó, o valor mais à esquerda do gráfico e mais à direita do gráfico, a sombra dele está nessa faixa em vermelho, mas aqui tem um problema. Se você pegar este elemento aqui do meu domínio, olha lá, esse elemento, ele vai ter esta imagem de cima e essa outra aqui. É aquela situação de você pegar um elemento do domínio que participa mais de uma vez. Nenhum elemento do domínio pode ter mais de uma imagem, ter mais de um parceiro. Se isso acontecer, então não se trata, portanto, de uma função. Eu posso, por exemplo, admitir um gráfico como esse daqui e perguntar para você, você sabe cadê o domínio dessa função? A dica que eu vou te dar é o seguinte, veja a sombra do gráfico. Então, por exemplo, esta faixinha aqui, ó, ela é sombra, né? Observe, abaixo do gráfico. Esta região aqui também, ela está abaixo do gráfico. Esta região que está aqui, ela é domínio, porque existe gráfico acima e abaixo dela. Esta região aqui em vermelho já não é, porque não tem gráfico, então não pode fazer parte do domínio. Esta região aqui e essa também, existe gráfico dentro dessa região. Então toda essa faixa que está aqui é faixa do domínio. Ah, entendi. Então como é que eu vou expressar o domínio? Ó, ele vai de -3 até 2. Não tem domínio entre 2 e 11/4, porque não tem gráfico. E depois de 11/4 até 6. Tá? Carlão, e se ele pedisse conjunto de imagem? Eu vou na parte mais alta do gráfico, a parte mais baixa do gráfico, que é aqui, ó, embaixo, e vou pegar a faixa que vai de -11,5 até 3. Esse é o conjunto de imagens da função. E se ele quiser saber as raízes da função? Basta você ver aonde o gráfico ele corta o eixo X. Ó. Ele corta aqui no 0, ele corta aqui no 3 e ele corta aqui no 5. Então, as imagens da função são 0, 3 e 5. Por que essas imagens são importantes? Porque a partir delas é que eu posso estudar o sinal da função, que é o capítulo das inequações. Tá bom? Espero que você tenha revisado, entendido e que esteja apto a partir de agora a observar primeiro vídeo, né, que fala sobre o sinal da função. Tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço!